Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Alexandra, estou aqui para falar para vocês sobre metodologias ativas em cursos online. Sim, sou especialista em educação à distância, designer instrucional, especialista em produção e curadoria de conteúdo, além de trabalhar como consultora e gestora de projetos de EAD há praticamente 20 anos. Pois bem, estou aqui hoje para trabalhar com vocês como você melhor escolhe a metodologia ativa para o seu curso online. Mas antes da gente pensar nisso, é importante que você saiba o que é uma metodologia ativa. Nos últimos anos, temos falado muito desse contraponto entre o ensino tradicional e o ensino em que o meu aluno ele passa a ser centro do processo de aprendizagem. E essa é a grande diferença com a qual nós vamos trabalhar nesse momento. Eu vou compartilhar a minha tela com você para que a gente possa estar acompanhando a apresentação. Perfeito. Ao pensar em metodologias ativas, o que vem exatamente à nossa cabeça? Olha, nós vamos pensar aí, primeira coisa, que é importante começar pela prática. É a prática que faz toda a diferença no processo de aprendizagem. Não adianta nada eu ficar trabalhando teoria em cima de teoria se esses conceitos não forem interessantes para o meu aluno. E como eu faço com que isso seja interessante? Eu levo para que ele imagine situações, explore o contexto e aí sim ele aprenda, pensa, saiba. Bom, primeiro eu trago uma metodologia que é prático-teórica, ou seja, a teoria ela vem, é necessária, é importante, porém ela surge a partir do momento que é demandada por uma determinada prática. Tá aí. O nosso ponto de partida vai ser identificar os cenários de uso das metodologias ativas, verificar quais as modalidades e estratégias de operacionalização dessas metodologias em processos de ensino e de aprendizagem, determinar benefícios, desafios dos usos das metodologias. Não é simplesmente dizer que você vai usar e aplicar, é necessária adaptação. Analisar e escolher qual metodologia será aplicada em função daquele cenário específico que foi evidenciado ou identificado. A partir daí, você tem toda uma análise contextual, com o perfil do público, quais são os recursos. É isso que faz a diferença. Se você faz esse primeiro levantamento, analisa o cenário, identifica qual que seria o contexto inicial, quem que é o perfil do público, quais os recursos que você tem disponível, você não vai simplesmente sacudir as metodologias e jogar em cima de um tabuleiro. Muito pelo contrário, você vai analisar cada uma delas e ver quais teriam a maior quantidade de benefícios ao serem aplicadas naquela estratégia em específico. E por que usar metodologias ativas? Tá, primeira coisa, nós temos que lembrar o seguinte, que os alunos estão cada vez menos interessados nos métodos tradicionais. Essa história do professor simplesmente falar, o aluno escutar, e aquela história de você escrever e anotar, não está com nada. Receber conteúdo simplesmente por receber não funciona. Sabe por quê? Chega na hora da prática e ninguém sabe aplicar. Por isso que é importante trazer o aluno para o centro do processo. Ele se torna responsável pela sua aprendizagem. O professor vai ser, sim, o mediador. A pessoa que estimula, que faz o intermédio entre a teoria e a prática, que traz novos elementos. Outra coisa é valorizar o conhecimento prévio do aluno. Especialmente quando trabalhamos com público adulto, é essencial que esse público esteja trazendo todo aquele conhecimento e que esse conhecimento seja considerado dentro do processo. Contextualizar conteúdos, conceitos, teorias e práticas cotidianas. Em cada contexto eu vou ter uma aplicação diferente. Sabe aquela história? Eu tenho um único problema com várias soluções para o mesmo problema? Identificar essas soluções depende de você trabalhar os contextos de forma
objetiva. O que diferencia um contexto do outro? O que em uma situação você vai ter que abordar de forma mais profunda que a outra. Tá, e aí você traz significado para a aprendizagem. Somos, sim, máquinas de gerar significado, mas significar por significar não faz sentido nenhum. Eu tenho que trazer isso para um contexto, para uma prática, para ver se isso é aplicável. Se aquilo que eu estou trazendo em teoria, se aquilo que está sendo discutido pode sim ser aplicado e adaptado. É aí que entra a questão da própria metodologia ativa. Fazer com que esse aluno ele deixe de ser mero receptor. Aluno, né? Ele não é a pessoa que está ali só esperando para receber luz. Ao contrário, ele é decisor, criador, jogador, professor, ator, pesquisador. Sim, ele tem vários papéis e ao descobrir-se nesses papéis é que ele parte para a ação, ele é causa da ação. Bom, para isso eu trouxe aqui como que nós aprendemos, essa pirâmide de aprendizagem aí. Como que funciona? Bom, só assistir uma palestra sentadinho ali, eu posso passar ali e não acontecer nada. 5% que vai ficar retido? Bom, se eu ainda ler o texto da palestra depois, 10%. Se a pessoa utilizou recursos audiovisuais, igual eu estou utilizando aqui com vocês os slides, 20%. Se você tem uma demonstração num laboratório, ou de um teorema, ou de qualquer aplicação que seja, 30%. Mas onde que a aprendizagem realmente ela se consolida? Ah lá, discussão em grupo, praticando conhecimento e ensinando aos outros. São esses pontos que serão chave na aplicação das metodologias ativas. E é aí que você precisa prestar atenção. Onde que você aplica? Independente de você ter tecnologias digitais ou não, você pode integrar a metodologia ativa no processo de aprendizagem. Não interessa se a turma é homogênea ou heterogênea, aliás, heterogênea até melhor, porque você terá outros desafios que numa turma com o mesmo perfil você não encontra. A questão da flexibilidade, adaptabilidade das metodologias ativas é que vai permitir com que elas sejam aplicadas em contextos distintos. Vamos lá. O aluno vai se beneficiar como? Desenvolvimento contínuo, atividades em equipe, respeitar opiniões diferentes, cumprimento de prazos, de planos, compreensão de assuntos por conta própria. Olha a autonomia aí acontecendo. Desenvolvimento de iniciativa e espírito empreendedor. O empreendedorismo ele está presente em todas as ações. E a questão da investigação. Por que eu coloco a investigação como um ponto importante? Hoje nós somos bombardeados constantemente por uma série de informações. Informações de todos os lados, seja pelo telefone, seja no computador, nas redes sociais, em todos os lugares. Você sai e tem informação. Informações diferentes muitas vezes sobre o mesmo assunto. E como eu vou distinguir aquilo que realmente é válido do que não é válido? Bom, investigar fontes de informação, verificar o que cabe no meu processo e no processo que eu estou evidenciando dentro daquele conteúdo. Nesse ponto, você passa a desenvolver habilidades. Essas habilidades que estão sendo desenvolvidas, elas são fundamentais para que o aluno ele se descubra dentro do processo. Não é simplesmente ele absorver conteúdo, absorver informação. Para que essa informação se transforme ou se solidifique, consolide em conhecimento, deve haver uma prática. Desenvolver um mapa conceitual, onde você comece a trabalhar qual é cada um dos pontos que será ativado com a metodologia que você escolheu. E no mais, nós queremos o quê? Aprender a fazer. Você começa pela prática. Sabe aquela coisa? Não adianta nada você ter uma receita de bolo perfeita, porque o bolo não vai sair 100% se você não for lá e testar. Testar o forno, testar
né? A temperatura do forno, o tempo que ele vai ficar de cozimento, os ingredientes que você utilizou. Afinal, nós nunca temos os ingredientes exatamente do jeito que está sendo colocado na receita. Ir para a prática é o maior desafio. As pessoas têm medo de errar, têm medo de fracassar, medo de lidar com aquilo que elas não sabem e medo de não atender às expectativas dos outros. É aí que morre toda a inovação e a inventividade. É partir para campo. E nesse sentido, você tem várias ações que podem ser feitas. Ale, mas a gente não está falando de curso online? Muitas dessas ações, elas não cabem nos cursos online. Olha, pois eu vou te confessar que dá, inclusive, para eu fazer dramatização à distância utilizando uma leitura interpretativa. Isso, contação de história, narração, onde eu tenho que contar com o imprevisto da improvisação, da interpretação de um dos participantes para que funcione perfeitamente e que se encaixe dentro da proposta. Estudo de caso, problematização, trazer questões à tona, algumas estratégias de gamificação, de sala de aula invertida já são amplamente utilizadas no ensino online. E como você vai melhor aproveitar esses recursos? Tá, aproveitar os recursos é um desafio. Por isso é importante que você disponibilize as suas aulas utilizando mídias e formatos diferentes, privilegiando, sim, os diferentes estilos de aprendizagem, para que esse aluno ele se torne protagonista do processo de aprendizagem. Alguns vão aprender melhor escutando, outros escrevendo, outros vendo o conteúdo. E onde você se encaixa nesse processo? Se você também tem várias dúvidas e percebe que em alguns momentos a sua aprendizagem se dá exatamente na hora que você vai e procura aplicar aquilo que aprendeu na prática, com o seu aluno não vai ser diferente. Eu sei que você está aqui por uma série de motivos, para poder desenvolver o seu curso, para poder melhorar a sua estratégia de ensino, para poder implementar isso de repente em cursos dos produtores ou de conteudistas da sua escola. Pois é, eu estou considerando que você é um docente online independente, que você está desenvolvendo o seu material. E quais são as vantagens dessa aplicação? As vantagens da aplicação das metodologias ativas são várias, a começar pelo próprio papel do professor, que deixa de ser aquela figura que sabe para ser a figura que colabora, que facilita, que compõe o processo de aprendizagem. A aplicação no cotidiano é algo que é fundamental, né? Trabalhar com esse conhecimento prévio do aluno e desafiá-los a desenvolver aplicações diferentes a partir da base que você deu teórica. Desenvolver a autonomia, trazer o dinamismo, proatividade, que os alunos eles sejam questionadores, participativos, colaborativos, que eles compartilhem a experiência, favorecendo assim a pesquisa, desenvolvimento de estratégias e abordagens. Com isso, você vai desenvolver o pensamento crítico. Eu não olho e simplesmente aceito. Não, eu critico aquilo, eu verifico, eu vou atrás, eu interrogo. Esse é o objetivo. Não é ficar parado, é causar aquilo que falta. Bom, e com isso você favorece também o desenvolvimento de competências sociais. Claro que tem muitas outras, não vai parar por aí. Mas além disso, eu tenho também desvantagens. E as desvantagens é você tentar aplicar metodologias ativas numa turma, sei lá, de 100, 200, 300 alunos, vai ser complicado. A não ser que você trabalhe com base em desafios. No ensino formal, a gente já tem o desafio de ter o currículo engessado. Então, já vou te avisando, metodologias ativas não cabem em todas as situações de ensino. Mas tem aquelas situações onde eu quero sim que esse participante ele seja participante ativo do processo de aprendizagem. Então, fica de olho que se você é docente online independente, se você está trazendo o seu curso para a internet, se você está buscando transformar, né, a vida, a ação ou os processos de trabalho dos seus alunos em específico, esse é o momento de você pensar como que você vai aplicar as metodologias. Se eu estou trabalhando com
autonomia do aluno, disciplina, né, e uma estratégia que eu dependo dele realizar as atividades, é claro que o comprometimento dele está ali. Resistência de alunos e resistência de professores, fato. Muito da resistência do aluno está pela falta de experiência, falta de maturidade. Não vou te dizer que para os professores é um desafio. É muito mais fácil e simples você simplesmente chegar lá e cuspir o conteúdo. Claro, eu não vou ser questionado, interrogado, eu não vou ser colocado na parede em relação àquilo que eu sei e que eu não sei. E quais são os meus pontos cegos enquanto professor? Tem muita coisa que eu não sei como funciona. Claro, porque nem todas as aplicações eu realizei. É aí que está a cutucada que você dá para que o aluno possa estar implementando isso com qualidade. Depende da construção didático-pedagógica? Sim, depende. Falta estrutura e recursos na instituição. Se você não toma cuidado, a utilização da metodologia ativa acaba virando uma pirotecnia tecnológica e educacional. Você fala que está causando um boom, que você traz instrumentos realmente engajadores e motivadores, ferramentas incríveis para o seu processo de ensino e aprendizagem, e aquilo acaba virando um elefante branco. Então, é importante ter estrutura, e não só estrutura tecnológica e recursos didático-pedagógicos, é você ter estrutura de recursos humanos, pessoas que saibam implementar todos esses processos. Quer saber mais? Pois é, antes da gente falar de cada uma delas, vamos lá numa geral. Aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em games e gamificação, blended learning, aprendizagem híbrida, sala de aula invertida, avaliação aos pares e autoavaliação, desenvolvimento de iniciativa e espírito empreendedor, just-time teaching, design thinking, aprendizagem baseada em problemas e problematização. Tá, aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas hoje são as mais utilizadas dentro do ensino formal e também no ensino corporativo. O blended learning, a aprendizagem híbrida, tem ganhado muito espaço para que os encontros presenciais eles tenham foco na prática. Então, utiliza-se uma estratégia de sala de aula invertida, onde se apresenta o conteúdo antecipadamente e esse conteúdo é disponibilizado num ambiente virtual de aprendizagem com algumas avaliações. Se você quer trabalhar com solução de problemas complexos, tá aí, Design Thinking. Essa foi a estratégia desenvolvida pelos designers para poder fazer uma testagem, uma prototipagem rápida. Bom, eu já trabalho com vocês com prototipagem de cursos online, para poder facilitar e desenvolver muito mais rápido o seu curso. Mas a bola da vez sempre foi a aprendizagem baseada em games e gamificação. Houve aí sim uma popularização da gamificação e com certeza teve muita gente achando que era só dar estrelinha que o processo estava validado. A gente sabe que não é bem por aí. Então, é hora sim de você começar a trabalhar com a sua proposta de desenvolvimento. E como que isso vai funcionar na hora que você estiver trabalhando o seu curso online. Perfeito? Então a gente vai ficando por aí. Eu vou descompartilhar a minha tela agora com você, para que a gente depois volte a falar um pouco mais dessas possibilidades. Lembra que quando a gente trabalha com uma metodologia ativa, eu estou utilizando todas as possibilidades da nossa cultura maker. Isso, eu quero que todos se tornem fazedores, porque ao você começar a explorar o fazer, a ação, você descobre onde que estão os gaps, você descobre as lacunas e você pode preenchê-las de forma mais eficiente, efetiva e por aí vai. Pois bem, esse é o nosso desafio. Aqui a gente termina o nosso primeiro vídeo, trabalhando exclusivamente com a parte de metodologias ativas e o que elas representam. Agora que você já sabe o que é uma metodologia ativa, que o objetivo dela é trazer o aluno para o ponto principal, para o plano central do processo de aprendizagem, nós vamos trabalhar com cada uma delas, né, um pouquinho,
para que você saiba exatamente qual que é o ponto para que você possa fazer a sua escolha. Perfeito? Então vamos ficando por aqui e até mais!